Abra comigo tua Bíblia, Mateus 24. Mateus capítulo 24 é o sermão do Senhor Jesus, chamado sermão escatológico. Mateus capítulo 24. Antes só de ler, para situar, é importante no estudo da palavra, para boa compreensão de cada texto bíblico, é sempre muito importante entender o contexto de cada texto. E mesmo sendo aqui o sermão escatológico de Jesus, é importante entender o contexto do sermão escatológico de Jesus. Ele está em Jerusalém, é a ocasião da Páscoa, a cidade está abarrotada de pessoas. Onde Jesus vai, ele esbarra com a liderança religiosa do judaísmo, e os principais líderes da religião judaica, haviam vários grupos diferentes de frentes de religião judaica. A religião não é homogênea. O judaísmo não era homogêneo naqueles dias. Por exemplo, tinha saduceus, que era um segmento, que era uma denominação de judaísmo, que era um segmento, uma linha de judaísmo. Você tinha os fariseus, que era uma outra linha de judaísmo, diferente, tinham crenças diferentes. Conquanto todos eles invocassem Moisés como líder, citassem a Torá, citassem o Velho Testamento, mas eles tinham interpretações diferentes. Você tem os escribas, que era não um partido, mas que era um grupo de pessoas mais doutas, mas você vai perceber que Jesus toda hora tem embates e debates com essas pessoas. Lá no começo do capítulo 23, que é o contexto do texto aqui, você percebe que Jesus está discutindo principalmente com dois grupos, ou ele está falando para dois grupos, escribas e fariseus. Você tinha ainda os zelotes e alguns outros grupos minoritários, mas são segmentos diferentes de judaísmo. Escribas e fariseus eram os grupos mais doutos, mais cultos. E Jesus está repreendendo escribas e fariseus, ou seja, Jesus está repreendendo o ascetismo dos fariseus, a hipocrisia dos fariseus. E era um grupo extremamente zeloso das tradições do judaísmo. Então Jesus está confrontando tradições judaicas. O grupo dos escribas eram os doutores da lei. E Jesus está dizendo que eles interpretavam errado a lei. Então, nesse processo aqui com eles, Jesus começa a repreender algumas coisas. Jesus está ensinando a uma grande multidão no templo. O templo está cheio, porque na Páscoa pessoas vinham de várias partes, vinham do país todo, se reuniam em Jerusalém. E Jesus está falando no templo para uma grande multidão, no meio deles escribas e fariseus principalmente, mas tem os outros segmentos também. E aqui Jesus está confrontando principalmente escribas e fariseus, falando acerca da incredulidade deles, e falando da dureza deles. Jesus então ensina, fala sobre diversas parábolas, falando acerca do fim dos tempos, e Jesus então repreende as interpretações erradas que eles faziam da lei, e Jesus está dizendo para eles que eles permaneceriam duros, que eles não haveriam de converter. Jesus não está esperando convencer os escribas e fariseus. Jesus sabe que alguns creriam deles, e grande parte da multidão, um grande grupo da multidão creria, mas escribas e fariseus permaneceriam endurecidos, e a maioria dos judeus permaneceria endurecida, e não converteria, não aceitaria, não creriam nele como Messias. Diante disso, Jesus diz: o juízo de Deus virá sobre vocês. Especialmente duas coisas Jesus profetiza, Jesus antecipa, dizendo que haveriam de acontecer.
diante do fato de que o judeu não o receberia como Messias, Jesus profetiza principalmente duas coisas. A primeira delas, que o templo seria tomado e destruído. Que Jerusalém seria invadida e destruída. Isso significava que o reino de Deus passaria dos judeus para gentios. Que as promessas do reino de Deus se cumpririam não mais em Israel, mas agora se cumpririam nos gentios, nos que haveriam de crer fora do ambiente judaico. E aí, nesse contexto, dessa palavra dura de Jesus aos seus ouvintes, você vai perceber que quase o tempo inteiro, quando Jesus conta as parábolas, Jesus está dizendo isso. Por exemplo, você tem a parábola do bom samaritano. Lembra da parábola? O sujeito é assaltado, espancado, está ferido à beira da estrada. Passa um levita, que é um líder do culto judaico. E o que ele faz? Passa de longe. Passa um fariseu, que é a expressão do grande religioso judaico. Passa de longe, não olha o sujeito. Aí aparece na história um samaritano. E é o herói da história. O judeu odiava o samaritano. Você entendeu a parábola de Jesus? Para o judeu, pior espécie de pessoa era um samaritano. Lembra? O judeu orava, um judeu homem dizia, graças a Deus eu não sou porco e nem samaritano. Eles comparavam um samaritano a um porco. Aí Jesus conta uma parábola onde o herói é um samaritano. O que Jesus está dizendo? Que o reino passaria dos judeus para samaritanos. Que o reino passaria de judeus para gregos. Isso era altamente provocativo aos religiosos judeus. Porque Jesus está dizendo essas coisas. E aqui é o ápice dessa conversa de confrontação. E Jesus está dizendo, olha, vocês não me perceberão como Messias, a não ser no final dos tempos, quando eu voltar em glória. Vocês só reconhecerão que eu sou Messias na minha volta. Não tem jeito, eles estavam endurecidos. E aí Jesus fala de juízo final, e aí começa Mateus 24, dentro desse contexto, dessa conversa tensa. Você vai olhar no 23, e Jesus termina o que ele está falando no 23, dizendo, Jerusalém, Jerusalém que mata os profetas, o 37. E os apedrejas, e apedreja os que foram enviados. Quantas vezes eu quis reunir vocês como a galinha junta os pintinhos debaixo das asas, mas vocês não quiseram. E olha o que Jesus diz, eis que a casa de vocês ficará deserta. Desde agora em diante já não me vereis, até que venhais a dizer, bendito que vem em nome do Senhor. Jesus está dizendo para eles, a casa de vocês ficará deserta. E Jesus então diz que aquela entrada dele em Jerusalém, quando eles dizem, bendito que vem em nome do Senhor, espelhava a segunda vinda dele, que é quando os judeus o veriam e reconheceriam, na verdade, na sua segunda vinda só. E a casa deles ficaria deserta, ou seja, Jerusalém seria invadida, a cidade deles seria invadida. Aí começa o capítulo 24. Jesus diz assim, aí o texto diz assim, Mateus narrando, tendo Jesus saído do templo, ia se retirando. Quando se aproximaram dele, os seus discípulos, para lhe mostrar a construção do templo. Você entendeu aqui? Olha só. Eles querem mostrar para Jesus a construção do templo. Onde Jesus estava pregando? No templo. Será que Jesus não conhecia o templo? Jesus já tinha 33 anos de idade. Desde a infância que os pais de Jesus levavam Jesus a Jerusalém para ver o templo. Por que os discípulos levam Jesus para ver o templo? Por causa da palavra de Jesus até aqui, de que aquilo tudo Jerusalém seria invadida, que a casa ficaria deserta. Os discípulos entenderam e eles ficaram incomodados com aquilo que Jesus estava falando para os judeus, que o reino passaria deles, que eles perderiam aquele poder. E aí os discípulos estão incomodados, porque à medida que Jesus prega, Jesus não está convencendo os escribas e fariseus, pelo contrário, ele está afastando os escribas e fariseus e os judeus. Aí os discípulos querem dar uma ajuda para Jesus. Aí eles vão mostrar para Jesus o símbolo da religião judaica. Eles chegam e mostram para Jesus o templo. Olha Jesus, que pedra,
Que construção sólida. Que templo maravilhoso. Jesus ia lá toda hora, gente. Por que eles estão mostrando o templo para Jesus? Eles querem valorizar a religião judaica para Jesus. Mas Jesus quebra os discípulos no meio. Olha o que diz o versículo 2. Porém, eles estão mostrando, Jesus está olhando. Olha, bonito, bonito, não é? Jesus vira para eles e diz assim, está vendo tudo isso? Olha o que Jesus fala. Não ficará? Jesus sem graça, não é? Atrapalhou o negócio, não. Eles estão mostrando, Senhor, olha. Jesus diz, estou vendo, mas não vai ficar pedra sobre pedra. Ou seja, Jesus está dizendo, a religião vai cair. Esse templo vai cair. Isso tudo que vocês estão vendo cairá. Aí eles ficam incomodados, porque eles ficam desengraçados, não é? Eles tentam trazer Jesus de volta para o judaísmo e Jesus sai de vez. Porque ele diz, isso aqui vai cair, vamos embora. Jesus sai do templo. No Monte das Oliveiras, versículo 3, olha agora, já não estão mais em Jerusalém, não estão mais lá no templo. Eles andaram, foram lá fora da cidade. Agora, no Monte das Oliveiras, achava-se Jesus assentado, e eles ainda incomodados. Aí eles se aproximaram de Jesus, é lógico, você conhece gente. Eles se aproximaram de Jesus, ou seja, Jesus estava sentado isolado e eles estão aqui. Vamos especular um pouquinho no texto. Do que é que eles conversavam? Jesus não pode falar isso. E Jesus fica falando essas coisas, atrapalha. Eu também não concordo com Jesus. Isso aí está errado. Eles estão ali resmungando entre eles. Fala, vamos conversar com ele, vamos. Aí eles vão lá conversar com Jesus. Aí pensa assim, como que a gente introduz a conversa? Aí eles têm uma ideia. Vamos perguntar para ele mais detalhes disso. Esse negócio que ele fica falando aqui, que não ficará pedra sobre pedra, que tudo vai ser destruído, que o reino passará dos judeus para os gentios. Vamos perguntar para ele explicar melhor isso. Aí então, beleza, vamos lá. Chegam para perto de Jesus, em particular, e lhe pediram. Particular aqui quer dizer, a multidão não está mais lá. Lhe pediram, dize-nos, quando sucederão essas coisas? E que sinal haverá da tua vinda e da consumação dos séculos? Que sinais haverão da parousia? Aqui o termo que é traduzido por tua vinda é a parousia. Parousia quer dizer a chegada final do reino, a consumação dos séculos. Tanto aqui o escatos como parousia do texto apontam para, eles estão perguntando para o Senhor, quando será isso? Quando acontecerão essas coisas horríveis que o Senhor está falando? Por quê? Eles estão pensando agora que a destruição do templo, que a tomada do reino dos judeus seria no fim dos tempos, só quando fosse a consumação dos séculos. Então eles perguntam, Senhor, explica melhor para nós isso. Então, preste atenção, a pregação de Jesus, o sermão escatológico de Jesus, é uma resposta a duas perguntas dos discípulos. Quando sucederão essas coisas? Que sinais haverá? A pergunta é, quando? Que sinais? Como perceber que, olha, quando chegará? Como perceber que está chegando? Essa é a pergunta deles. Como Jesus responde a estas duas perguntas? Aí, Jesus respondeu. Jesus começa o sermão dele. Pregado não para os fariseus, não para a multidão em geral, mas para os discípulos em particular. Ou seja, esse é um sermão para os discípulos de Jesus. Esse é um sermão para os crentes. Esse é um sermão para os seguidores de Jesus. Ou seja, o que ele fala que vai acontecer é uma percepção que os seus seguidores têm que ter. Não o mundo, não a sociedade inteira, não. Jesus não espera que os fariseus entendam isso, que os judeus entendam isso, porque ele já havia dito que o judeu não compreenderia essas coisas e só perceberia as coisas quando Jesus voltasse. Então aqui, para os seus discípulos, para os seus seguidores. Ele começa dizendo, vede que ninguém vos engane, porque virão muitos em meu nome dizendo, eu sou o Cordeiro, e enganarão a muitos. E certamente ouvireis falar de guerras e rumores de guerras. Vede, não vos assusteis, porque é necessário assim acontecer. Mas, quando acontecerem as guerras,
Os rumores de guerra ainda não é o fim. Então não é o fim. Muita gente achou que a Primeira Guerra Mundial era o fim, que a Segunda Guerra Mundial era o fim. Alguns acham que a Terceira Guerra Mundial é o fim. Jesus disse que a guerra não é o fim. Ainda não é o fim. Guerras, rumores de guerra não é o fim. Tá? Por que se levantará nação contra nação, reino contra reino, haverá fomes, terremotos em vários lugares, porém tudo isto não é o fim, é o começo. Por quê? Porque Jesus está respondendo uma pergunta, você percebe? E muitas vezes as pessoas leem um texto errado, entendendo que isso é o fim. Jesus não disse que isso era o fim. Jesus disse que tudo isso era o princípio, não é o fim. Então, ele vai mais. E vocês serão atribulados, vos matarão. Vocês, cristãos, vocês aqui apóstolos, vocês, discípulos dos apóstolos, vocês, seguidores dos apóstolos, da doutrina apostólica, do cristianismo, serão odiados de todas as nações, por causa do meu nome, por causa do nome de Jesus. Nesse tempo, muitos hão de se escandalizar, trair, odiar uns aos outros, levantar-se-ão muitos falsos profetas, enganarão a muitos, e por se multiplicar a iniquidade, a falta de retidão, por se multiplicar as coisas erradas, o amor se esfriará. Olha aí. Qual é a proporção? Quase todos. Você verá amor em abundância? Quase todos. Aquele, porém, que perseverar, não esfriar o amor, continuar crente, não desistir diante das dificuldades, das guerras, de toda essa problemática, aquele, porém, que perseverar até o fim, será salvo. E será pregado o evangelho. Tem gente que lê esse texto errado, tem gente que lê assim: quando for pregado o evangelho, então virá o fim. Não, Jesus não diz quando for. Jesus disse: e será, acontecerá. Será pregado o evangelho do reino por todo o mundo, para testemunho a todas as nações. Então virá o fim. Quando, pois, virdes o abominável da desolação, aqui abominável da desolação significa assim, a devastação horrível, seria uma tradução talvez melhor. A devastação, a palavra desolação aqui descrita, eremoses, significa devastação. Quando vocês verem a devastação, isso é importante porque quando coloca o abominável da desolação, tem gente que fica associando isso aqui ao sacrifício profano no templo de Jerusalém. Não. Assim, quando vocês verem uma devastação desolável, é uma devastação, destruição, de que falou o profeta Daniel no lugar santo, quem lhe entenda, então os que estiverem na Judéia fujam para os montes. Quem estiver sobre o eirado, não desça para tirar de casa alguma coisa. Quem estiver no campo, não volte atrás para buscar a sua capa. Ai das que estiverem grávidas e das que amamentarem naqueles dias. Orai para que a vossa fuga não se dê no inverno, nem no sábado. Porque nesse tempo haverá grande tribulação, como desde o princípio do mundo até agora não tem havido nem haverá jamais. Não tivessem aqueles dias sido abreviados, ninguém seria salvo. Mas por causa dos escolhidos, tais dias serão abreviados. Então, se alguém vos disser: eis aqui o Cristo, ou ele ali, não acrediteis. Porque surgirão falsos cristos, falsos profetas, operando o quê? Grandes sinais e prodígios, para enganar, se possível, aos próprios eleitos. Preste atenção, isso é importante porque milagre não autentica o profeta. Porque muitos falsos profetas farão grandes
milagres. O que autentica um profeta como verdadeiro profeta é se ele fala o que Deus falou. E eu sei se um profeta fala o que Deus falou pela Escritura. Não tem outro jeito. Deus mandou registrar o que ele escreveu para que, quando alguém falar, eu confira o que alguém está dizendo que Deus falou com aquilo que Deus já falou. Ou seja, se é diferente do que Deus já falou, risca o profeta, porque é falso. E ele disse que haveria de vir muitos. Surgirão falsos profetas, falsos até cristos, falsos líderes, falsos messias. Portanto, se vos disserem, eis que ele está no deserto, não saiais. Ou ele no interior da casa, não acrediteis, não acredite. Porque assim como o relâmpago sai do Oriente e se mostra até no Ocidente, desse jeito, assim, será resposta à pergunta. Quando será a parousia? Será no fim e será assim, visível globalmente. Do jeito que o relâmpago sai do Oriente e vai para o Ocidente, se mostra em todo lugar, assim há de ser a vinda do Filho do Homem. Onde estiver o cadáver, aí se ajuntarão os abutres. Ou seja, isso aqui é uma expressão da guerra. Quando tinha uma guerra, morria muita gente, eles não recolhiam os corpos. Resultado disso, se ajuntavam muitos abutres. Isso aqui é uma referência àquela devastação, ou seja, quando vocês perceberem a devastação, começou. Quando se vocês notarem os abutres ajuntando por causa das mortes, da guerra, assim, então, Jesus diz aqui, onde estiver aí o abutre, onde estiver os cadáveres, se ajuntam aí então os abutres. Bom, aí ele diz, olha, logo em seguida, ou seja, depois da tribulação daqueles dias, o sol escurecerá, a lua não dará sua claridade, as estrelas cairão do firmamento, os poderes do céu serão abalados. Então aparecerá no céu. Está falando da mesma coisa do versículo 27. Do jeito que aparece o relâmpago do Oriente ao Ocidente, assim desce o Filho do Homem. Então ele diz, então aparecerá no céu o sinal, como o relâmpago visível, aparecerá o sinal do Filho do Homem. Todos os povos da terra se lamentarão e verão o Filho do Homem vindo sobre as nuvens do céu, com poder e muita glória. E ele enviará os seus anjos com grande clangor de trombeta, os quais reunirão os seus escolhidos dos 4 ventos, de uma e outra extremidade dos céus. E aí você tem parábolas de exortação à vigilância, reforçando o que ele havia ensinado. Bom, esse texto é extremamente importante para nós. Você sabe aqui, às vezes é meio complexo de visualizar essas coisas. A turma dividiu a volta de Cristo Jesus em 4 linhas escatológicas, que são aquelas linhas relacionadas ao milênio de Apocalipse. Mas você nota que quando o próprio Senhor Jesus fala da sua vinda no seu sermão escatológico, ele não fala nada de milênio. A turma faz tanta doutrina de milênio, e Jesus pregou um sermão escatológico, que seria o texto mais óbvio e mais claro sobre escatologia, porque é o próprio Jesus dizendo quando ele virá e como será, e ele não falou nada de milênio. Não é engraçado isso? Não falou nada de arrebatamento. E aí as maiores discussões são essas. Como será? Aí a turma diz, será assim? Jesus voltará. E pré-milenismo diz que Jesus voltará antes do milênio. Teremos uma grande tribulação perto da volta de Cristo Jesus. No final da tribulação, Jesus volta e instaura um milênio na terra. 1000 anos de governo de Jesus na terra, em Jerusalém. E aí, esse será um tempo de 1000 anos de reino de justiça, de paz. Jesus reinando lá em Jerusalém, restaura o reinado davídico e restaura a glória do reino de Israel. E aí você percebe que isso vai na contramão do que Jesus falou. Porque Jesus, quando vai pregar o sermão escatológico, ele diz assim, o reino passará de vocês para os gentios. Aí a turma prega que na volta de Jesus o reino voltará para os judeus. Eu não sei aonde que arrumaram isso, mas arrumaram. Então, aí, o meu primeiro problema com o pré-milenismo. Porque vai na contramão do que Jesus pregou. Jesus prega a partir da passada do reino
dos judeus para os gentios. E eles pregam a volta de Jesus, restaurando o reino dos judeus e reinando 1000 anos na terra a partir dos judeus. Problema com o Velho Testamento, problema com o Novo Testamento. Complicado. A turma dispensacionalista. Eles imaginam assim, Jesus voltará. Então, quando Jesus estiver voltando, a volta de Jesus não é, já começa um problema, não é visível, porque o texto diz aqui, todo olho verá, é assim como ela, mas eles conseguiram imaginar uma vinda de Jesus diferente. Jesus vem, desce do céu, mas para no meio do caminho. Arrebata a igreja para ele, né? E aí vai celebrar com a igreja as bodas do Cordeiro 7 anos no ar, lá no céu. Então olha só, Jesus vem, mas o mundo não vê. Na verdade a igreja desaparece e sobe para estar com Jesus 7 anos. Nesses 7 anos que a igreja está com Jesus no céu, aqui na terra é um tempo de grande tribulação, dividida em 2 partes, 3 anos e meio, 3 anos e meio. Aí o negócio vai só complicando. O dispensacionalismo é tão complicado que nem os dispensacionalistas entendem. Quando você lê os livros deles, é uma bagunça. Um fala uma coisa, outro fala outra, um discorda do outro discorda daquele. É uma confusão danada. Tanto é que muitos até têm abandonado essa linha de pensamento e eles criaram uma outra linha chamada dispensacionalismo progressista para tentar organizar a bagunça que eles arrumaram. Não estão conseguindo, está piorando mais. Quanto mais mexe, pior fica. Mas está lá. O sujeito quer ser dispensacionalista, beleza. É livre para escolher a linha de interpretação dele. Mas, então, na compreensão deles, Cristo volta, 3 anos e meio, vem o anticristo, engana o judeu segue o anticristo e fica fascinado com ele. No meio da tribulação, o anticristo se mostra anticristo, eles acreditam que o anticristo é o Cristo, né? Por isso seguem. Em 3 anos e meio, o anticristo engana o judeu, aí ele se revela e ele começa a perseguir e tal. E aí os crentes foram arrebatados para o céu. Não estão na terra. Nem o Espírito Santo tirou a Bíblia, mas eles dizem assim, ainda assim, aí o judeu vai voltar para Jesus, vai converter a Jesus, os desviados da igreja percebem que não foram arrebatados, aí volta tudo, aí começa a ter um monte de crente na terra de novo. E aí é complicado, porque quando o texto lá na frente diz que o Senhor Jesus voltará, todo olho verá, ele tocará, o anjo tocará a trombeta, ele reunirá os escolhidos dos 4 cantos da terra. Pô, mas quem que Jesus vai reunir dos 4 cantos se ele já levou a igreja? Você percebe? Vai ficando uma confusão danada. Mas vamos lá, deixa os dispensacionalistas para lá. Tem os pós-milenistas, que acreditam que Jesus voltará depois do milênio. Porque Jesus não falou nada de milênio aqui. Milênio é um texto que aparece em Apocalipse 20, que a turma puxa lá de 20 e enfia no meio de Mateus 24. Aí já complica, né? Eles enfiam Apocalipse 20 no meio de Mateus 24. Aí é que é a complicação, é o problema de texto fora de contexto. Tira Apocalipse 20 do contexto de Apocalipse, enfia Apocalipse dentro de Mateus 24, fora do contexto de Mateus 22, 23, 24, 25, e aí complica. Mas vamos lá, a turma faz esse movimento, está lá. Como que será a vinda de Jesus? O Evangelho começou a ser pregado na terra desde que Jesus subiu aos céus. E o Evangelho vai crescendo, crescendo, e as pessoas vão convertendo. E haverá um tempo em que nós teremos no planeta Terra mais cristãos do que não cristãos. E nesse tempo que tiver mais cristãos que não cristãos, nós teremos uma era de grande paz na terra. É chamado, foi apelidado de Era Dourada. Aí seriam 1000 anos, porque no final dessa, quando o Evangelho fizer essa virada, aí Satanás é preso, na linguagem lá de Apocalipse, e começa 1000 anos de governo, de reino de Cristo na terra, não aqui um milênio literal com Cristo governando na terra, mas um prevalecer do cristianismo na terra. Aí você tem uma terra com justiça, com distribuição da renda igualitária, sem violência, não tanta violência, sem guerra. Aí você tem 1000 anos de paz na terra. E no final do milênio, Satanás bagunça a ordem terrena e Jesus volta no final desse milênio. É assim que entendem os pós-milenistas. Eles esperam, então, uma progressão da paz, do Evangelho, de tal forma que promova na terra uma era dourada de paz. É assim que eles entendem.
Outra linha, essa é a linha que a maioria de nós presbiterianos seguimos, é que quando o Apocalipse 20 fala de milênio, ele não está falando necessariamente lá da volta de Jesus final, ele está falando da vinda de Jesus. Que na primeira vinda de Jesus, quando o texto lá diz que Satanás foi aprisionado, a figura, Apocalipse é simbólico, Apocalipse é um livro de linguagens, ele pinta quadros com cenas que revelam verdades. Então a linguagem é quase sempre simbólica mesmo, figurativa mesmo. Então, prender significa subjugar. Como Jesus, quando ele expulsou o demônio daquele moço surdo e mudo, e os discípulos, os fariseus disseram para Jesus que ele expulsava demônio pelo poder de Beelzebul, Jesus disse: não se pode amarrar o valente, não se pode saquear a casa do valente sem primeiro amarrá-lo. Ou seja, você tem que dominar o valente para saquear a casa dele. Apocalipse 20 estaria falando da primeira vinda de Cristo, quando ele subjuga Satanás para saquear a casa de Satanás, com o estabelecimento da igreja, com a pregação do evangelho a todas as nações, coisa que não acontecia no Velho Testamento, e agora de todas as nações, ou seja, é o reino passando dos judeus para os gentios, e gente de toda tribo, língua e nação, crendo no evangelho, e o reino de Cristo que chegou na primeira vinda de Cristo, se consuma na segunda vinda de Cristo, que é o final do milênio. Então, milênio não é 1000 anos, literal. Milênio, 1000 anos quer dizer muitos anos. Em Apocalipse, aliás, nenhuma quantidade de tempo é literal. Não é? Ele fala de sereis lançado em prisão, tereis tribulação de 10 dias. É 10 dias contado? Não. Um tempo mais 2 tempos, metade de um tempo, não tem a ver. Ou seja, a ideia é pouco tempo e muito tempo. 2 anos e 3 anos e meio é pouco tempo. 1000 anos é muito tempo. É só uma forma de dizer muito tempo. Mas vamos lá. Então, aí nós temos essa linha que seria a mais comum nossa, é a que eu advogo, que é, na primeira vinda, Cristo inaugurou a era do reino. O reino cresce, mas tem tensões entre o reino e o não reino, é guerra. É guerra espiritual entre o reino de Jesus na terra e o não reino de Jesus, o império das trevas. No final do tempo, nós temos então uma tensão que é a liberdade que foi tolhida de Satanás no começo, na primeira vinda de Cristo, volta a ser ampliada no final e Satanás sai a seduzir as nações e levanta as nações contra a igreja do Senhor. E aí, a tensão final que culmina com uma grande perseguição sobre a igreja e a volta de Jesus para poupar a igreja da destruição, do levante do mundo, das trevas contra ela. Então, quando você olha para esse texto, fala a verdade, com qual linha de interpretação parece mais? Olha o que Jesus fala. Esse texto ele é muito interessante, porque Jesus, quando fala da sua vinda, ele compara a sua vinda com o parto da mulher. Não é isso? O parto da mulher. Ele compara com o parto. Como que é o parto da mulher? Jesus mesmo aqui, ele divide o seu sermão em 3 partes. Olha só, não vou brincar aqui dizendo que Jesus era presbiteriano, porque não teria jeito, né? Mas o sermão dele é parecido, que ele prega em 3 pontos. Os 3 pontinhos presbiterianos. São 3 partes que Jesus prega o seu sermão. E as 3 partes do sermão de Jesus são exatamente as 3 partes do parto da mulher. Sabe quem fez aqui parto natural? Já teve? Quem teve? Alguma mulher aqui parto natural? Sem ser cesárea? É. Hoje está tentando, olha lá, a Mônica, estão tentando ressuscitar, né, reaver aí o parto humanizado, que é o parto natural para evitar cesáreas. Mas é bem interessante. Como funciona, como é o parto? Eu nunca tive, não sou ginecologista, mas é só pesquisar um pouquinho e você vai notar, tem bastante clara aí a informação de como funciona o parto. O parto da mulher, o parto natural, tem 3 fases. Tem a fase latente, a fase chamada aqui ativa do parto, segundo momento, segundo estágio do parto, e finalmente a parte de transição.
A fase da transição. Aí essa fase da transição está dentro do primeiro estágio. Aí depois tem o estágio seguinte, que é da expulsão. Aí tem o pós-expulsão, que é quando o bebê finalmente nasceu. Aí depois tem a parte lá da placenta, que é um estágio interessante. Mas, aqui, no primeiro estágio, você tem 3 partes. A latente, né, essa fase aqui chamada fase latente, é uma fase que começam as dores da mulher. Ela tem dores, tem contrações. Ela tem preocupação, ela já sente dores, algumas vezes dores fortes. Mas é interessante, o tempo de duração da dor é rápido e o intervalo entre as dores mais longo, mais espaçado. Então, às vezes a mulher consegue, ainda assim, olha só, mulher é mulher, não é? Ela ainda assim varre a casa, ela vai lá, lava as vasilhas, mesmo com a dorzinha. Ela levanta, ela sente dor, deita um pouquinho, passa, ela levanta, faz alguma coisa. E algumas até, tendo dor, vão fazendo, não param. E mulher é difícil para parar mesmo, né? Mas é a fase inicial latente do parto, chamada princípio das dores, por Jesus. É chamada, é o começo das dores. Depois tem a fase ativa. A fase ativa do parto já é uma fase mais complicada. Por quê? Nesse outro momento, a mulher terá um pouco mais de dor. E o intervalo entre as dores, menor. E vai apertando mais. Aí ela já tem que, às vezes, ficar de repouso, não dá mais para lavar banheiro, fazer as coisas. Aí ela já começa a ter mais complicações e a dor vai aumentando. E o negócio vem mais rápido. Aí ela já começa a ficar preocupada. Aí já vem o medo na mulher, aí já vem a preocupação. E ela já começa a querer ser levada para o hospital. Quem está do lado diz, vamos correr para o hospital. E já vem e fica assim, vai, não vai, vai, não vai. A dilatação já aumenta e o bebê já começa a encaixar para querer nascer. Aí entra na terceira etapa, que é a etapa chamada de transição. A etapa da transição, aí a dor é insuportável, a mulher começa a dizer que vai morrer, e ela começa a dizer, aplica analgesia, e aí pronto, a mulher está desesperada, não é? Aí ela já é aquela coisa, e leva correndo. O ideal, diz a turma que entende, né? O ideal é entre a fase ativa e a fase aqui de transição, levar para o hospital, né? Mais no fim da ativa. No comecinho, aí vai para o hospital correndo, aí dá uma melhoradinha e volta para casa. Aí perde a viagem. Então, quando está naquela outra etapa, que ela vai ficar e vai completar aí, a dilatação já foi, aí vai nascer. Então, Jesus faz isso. Ele divide o sermão dele exatamente nos 3 estágios do parto, ou do processo do parto. Ele diz que haveria então o princípio das dores, de 3 a 14, se você olhar aí, do versículo 3 até o 14, você tem o princípio das dores. E o que nós temos no princípio das dores? Jesus diz, olha, cuidado, princípio das dores, cuidado com o engano, cuidado com a mentira. Vão dizer, eu sou o Cristo, enganarão muitos, haveria guerras, rumores de guerras. É importante que tudo isso aconteça, nação contra nação, reino, tempo de guerras. As guerras apontam a fome, todas essas dificuldades aqui, o escândalo, o reino contra reino, o cristianismo sendo odiado, perseguido, o escândalo, falso profeta enganando muitos, a iniquidade se multiplicando, o amor esfriando. Jesus diz, olha, isso aponta para o começo do parto. Começou o parto. Já começou. Então você vai entender que esses sinais aqui que Jesus aponta são os sinais de que começou. Os discípulos perguntaram para ele assim, quando será? E que sinais haverá? Jesus diz então, olha, os sinais terão uma progressão. Como o parto da mulher. As coisas vão complicando no primeiro estágio. Mas é só o começo das dores. É interessante que no estágio final do parto, né, vai piorando a dor. No começo tem dor,
No começo tem pressão, no começo tem ódio, tem perseguição, no começo tem guerra, no começo tem grande tribulação, como nunca houve desde o princípio até agora, e nem jamais haverá, mas tem uma tribulação, aliás, estou lá no segundo. No primeiro estágio tem uma tribulação, mas não é tão grande como aquela. Aqui no começo, não se assuste, porque é necessário que seja assim. Aí, o segundo estágio, sim, agora tem a grande tribulação. 24, de 15 a 28. Quando vocês verem o abominável, quando a desolação acontecer, quando a devastação acontecer, a devastação que o profeta Daniel, a destruição do povo judeu, como falou o profeta. Então, olha, os que estiverem na Judéia, fujam para o campo, não fica aqui na cidade de Jerusalém, não volte para casa, ele está dizendo, as que amamentarem, coitada delas, ore para que a fuga, para que essa invasão não seja no inverno e nem no sábado, porque vocês estarão despreparados, vocês enfrentarão uma tribulação como nunca enfrentaram, vocês vivenciarão o mal de uma forma nunca vista, E se esses dias não fossem abreviados, ninguém seria salvo, porque são dias complicados, mas ainda, falso Cristo, falso profeta, vão dizer-lo ali, está ali, grandes sinais, grandes prodígios. Você percebe agora que do princípio das dores, o texto migrou para as dores mais fortes e quase insuportáveis. Essa é uma fase mais complicada, que às vezes a mulher, quando está no estágio da dor ativa, ela precisa ser carregada, ajudada. Ela nem consegue andar sozinha. Na primeira vez, ela fez faxina com dor. Na segunda vez, tem que ajudá-la a andar. Algumas não conseguem andar sozinhas, porque já ficou mais forte. Jesus diz, olha, a dor vai intensificar. E aí o terceiro estágio da volta de Jesus é de 29 a 31. Que ele diz, então, vamos dizer assim, passada a fase ativa do parto, o que vai acontecer? O bebê encaixou e vai nascer. Agora Jesus virá. Então, olha o que acontecerá, o sol escurecerá, a lua não dará claridade, estrelas cairão do céu, meteoros, confusão, poder do céu abalado, e aí já algo cataclísmico, algo cósmico, não mais só terra, mas algo envolvendo o céu, algum sinal poderoso, grandioso lá nos céus. E aí ele diz, então aparecerá no céu sinal. Eles perguntaram que sinais haverá. É interessante, Jesus não dá tanto um sinal de quando, mas um sinal de que virá. Ele diz, olha, vocês verão no céu o sinal do Filho do Homem. Todos os povos da terra se lamentarão, verão o Filho do Homem. Ou seja, na vinda de Jesus, a vinda será globalmente visível. Todo mundo verá. A Rússia verá, a China verá, os Estados Unidos verão, o Brasil verá, os árabes verão, e a Índia verá. Todos os povos da terra verão o sinal do Filho do Homem. Ele virá visivelmente, claramente. Reunirá os escolhidos de todas as partes, os recolherá. É o que ele diz. Ele vem com muito poder, com glória, envia os anjos, recolhe os seus escolhidos de uma e de outra extremidade do céu. E aí, na parábola da vigilância, ele fala da vinda de Jesus dessa forma repentina. Lá no 44, olha, diz eles, por isso ficai também vós apercebidos, porque a hora em que vocês não se preocuparem, ele virá. A parábola que ele conta aqui é da figueira. A turma não percebe o que acontece. Ele diz, olha a parábola da figueira, o que é? Quando já os seus ramos se renovarem e as folhas brotam, vocês sabem que está próximo o verão. Assim, também vós, quando virdes essas coisas, sabei que está próximo às portas. Não passará essa geração sem que tudo isso aconteça, passará o céu e a terra, mas o que eu falo com vocês não passará. A respeito daquele dia, ninguém sabe o dia, nem a hora, nem os anjos do céu, nem o Filho, senão só o Pai. Como foi nos dias de Noé, Jesus disse, será repentinamente. Mas tem sinais, olha os indícios. Ele fala, olha, vocês olham para uma figueira, ela está cheia de flor, vocês percebem. Se uma planta está cheia de flor, o que vai acontecer?
vai frutificar. Se uma planta frutífera está cheia de flor, depois da flor vem o fruto. Jesus diz, olha, quando vocês verem o que eu estou dizendo para vocês que acontecerá acontecendo, então fiquem alertas. O que eu disse para vocês que aconteceria, que a minha volta acontecerá, eu voltarei. Olhem para os tempos, olhem os sinais e vejam. Aí ele diz, olha, no final tem o bom servo e tem o mau servo. O mau servo é aquele que acha assim, o Senhor está demorando, eu vou viver à vontade. O bom servo é aquele que permanece fiel até o fim. Não é? Porque no final haverá punição e castigo, haverá o juízo final. Aí no 25, a parábola das 10 virgens, a parábola dos 10 talentos, e lá no 31, o grande julgamento, que acontecerá depois da vinda de Jesus. Tá? Então, olha só, qual é a progressão da vinda de Cristo? Jesus diz assim, eu subirei aos céus, tá? Vou voltar então. Qual será o grande sinal? Primeiro sinal, a devastação de Jerusalém. O que vocês estão vendo aqui, o templo, não é que vocês estão dizendo, olha que pedras, que lugar extraordinário. Pois é, isso aqui não ficará pedra sobre pedra, isso aqui será tudo destruído, isso aqui cairá, e quando isso aqui cair, é o princípio das dores. Começou a contagem regressiva. Quando vocês verem Jerusalém invadida, olha, quando vocês verem o abominável da desolação, vocês verão que agora agravou, que agora o relógio acelerou a contagem. E aí a história será uma história, e os sinais religiosos, falsos cristos, falsas pregações, falsos milagres, falsos crentes. Vocês verão no mundo religioso, vocês serão odiados, vocês não serão compreendidos, vocês não serão aceitos, vocês não serão aplaudidos pelo mundo inteiro. As pessoas querem um cristianismo que caia na graça dos marxistas. As pessoas querem um cristianismo que caia na graça das extremas direitas. As pessoas querem um cristianismo que caia na graça da sociologia. As pessoas querem um cristianismo que caia na graça do politicamente correto desse mundo. E Jesus disse que um dos sinais é que o cristianismo seria odiado e não amado. Um outro sinal, além do campo religioso, o campo da geopolítica global, Jesus diz, olha, o que marcará que o parto está chegando, o que sinaliza o trabalho de parto é a crescente das guerras. Então, toda vez que tem uma notícia de guerra, o que significa? Contrações, trabalho de parto. Nos lembrando, não somente quando Jesus voltará, mas lembrando que Jesus voltará. Lembrando que ele disse que seria assim. Olha a geopolítica global. Eu não sei, mas há pessoas que estão esperando paz global. Eu não espero paz. Eu espero guerras. Não torço para a guerra. Oro pela paz e trabalhamos pela paz. Mas conscientes de que Jesus disse, haverá guerras, rumores de guerra, nação contra nação, reino contra reino, antes que venha o fim. Jesus diz, olhe para a natureza, o que veremos no campo da natureza. Jesus diz, nós veremos terremotos, nós veremos pestes, nós veremos pandemias, nós veremos fome, nós veremos maldade, nós veremos injustiça, nós veremos maldade e iniquidade. Jesus disse que a iniquidade se multiplicaria. Ou seja, apesar de que alguns intérpretes da Escritura estão esperando o mundo melhorar, Jesus não disse que ia melhorar. Jesus disse que ia piorar. Jesus disse que o amor se esfriaria. Jesus disse que a iniquidade se multiplicaria. Jesus disse que a tribulação cresceria e atingiria graus de gravidade tal que, se os dias não fossem abreviados, até os crentes iriam perder a fé. Então, irmãos, a progressão do sermão de Jesus é essa. Jesus disse, olha, vocês querem saber quando eu virei? Observem o caos global. Observe o caos das nações. Quando você perceber as nações perdidas, quando você perceber as nações desorientadas, quando você perceber as nações confusas,
é sinal de que eu voltarei. E é sinal do parto chegando. Então, importante para nós, para fecharmos, os estágios do parto. À medida que a dor aumenta, à medida que a dor aperta, à medida que a pressão aumenta, à medida que o amor esfria, que a iniquidade, que o mundo fica mais tomado de iniquidade, que as coisas horríveis vão acontecendo, à medida que as notícias pioram, à medida que as guerras aumentam, à medida que os terremotos aumentam, que as doenças aumentam, à medida que a humanidade piora, é uma contagem regressiva para a volta gloriosa de Cristo. O parto chegará uma hora que a ajuda de Jesus à igreja, se ele não a sustentar, ela não suporta. Como a mulher chegando no parto. E quando a dor estiver no ápice, a mulher dará à luz. Jesus Cristo voltará do céu gloriosamente. O que Jesus está dizendo para nós, como síntese de tudo isso, em primeiro lugar concluindo, não se assuste. Jesus disse, não tenha medo. Para o crente, para você discípulo de Jesus, quando o mundo caminha para o caos, não se assuste, não se aterrorize, não se apavore, não fique preocupado com você, com seus filhos, com seus parentes, com a igreja, não. Jesus diz, não vos atemorizeis, não se assuste quando essas coisas acontecerem. Ele disse que aconteceria, que seria assim, e que tudo isso aponta, é o parto chegando. Segundo lugar, Jesus disse, não se engane, não se deixe confundir. Jesus disse, veja que ninguém engane você, cuidado. Que nenhuma religião te engane, que nenhum falso profeta que te engane, que nenhum líder religioso te engane, que nenhuma ideologia te engane, que nenhuma filosofia te engane, que as ações científicas humanas não te enganem. Cuidado com os diagnósticos políticos, sociais, cuidado com os milagres, cuidado com as profecias, cuidado com as permissões dos falsos profetas, pregando o que Jesus não pregou. Não se deixe enganar. Não se engane. Não deixe alguém mudar no seu coração o que Jesus ensinou. Primeira, não se assuste. Segunda, não se engane. Terceira palavra de Jesus é não desanime. Não desanime. O desfecho é, ele descerá do céu, recolherá os seus escolhidos dos quatro cantos da terra. Se você é de Jesus, então preste atenção, fique atento, porque um dia Ele chamará o teu nome de forma gloriosa. E ainda que você esteja na morte, você ouvirá a voz de Jesus, você ouvirá o ressoar da trombeta. E a Bíblia diz, você ressuscitará, os mortos em Cristo ressuscitarão. Primeiro diz Paulo, complementando o sermão de Jesus. E os que estiverem vivos serão arrebatados com Cristo. E aqui a ideia não é um arrebatamento para 7 anos no céu, é subir para o encontro com Cristo que desce, e Cristo descerá para o juízo final na terra, e é a celebração do encontro com Cristo Jesus. E ele diz que aqueles que estiverem vivos serão transformados, aqueles que estiverem mortos serão ressuscitados e transformados. E aí, o trono armado e o juízo final. Jesus diz então, não desanime, a sua salvação se aproxima. Quando você vê todas essas coisas numa ascensão tensa, fique animado, a tua salvação se aproxima. Jesus diz, erga os olhos e exulte, a vossa redenção se aproxima quando essas coisas estão acontecendo. Então, não se assuste. Vamos lá, primeiro, não se assuste, não se engane, não desanime. Não se assuste, não se engane, não desanime. Porque a volta de Cristo é a maior de todas as notícias. A última boa notícia é, Cristo veio e morreu na cruz para nos salvar. É o Evangelho, é a boa nova. A última notícia será, Cristo voltou gloriosamente do céu. E quando você perceber as dores, o trabalho de parto progredindo, saiba que está se aproximando. Esse é o sermão de Jesus, falando da progressão do parto. É a linha e a melhor forma de você entender como será a volta de Cristo. Porque é isso que Jesus está respondendo aos discípulos. Como será? Quando será? Será assim, uma crescente das dores. E no final, no ápice das dores,
não desanimem, não se deixem enganar, não se assustem, porque no ápice da dor, Cristo descerá do céu gloriosamente. O menino nascerá, Cristo voltará de forma gloriosa. Por mais que o mundo piore, quanto mais o mundo piora, mais firme fica a nossa esperança para perseverar até o fim e encontrarmos-nos com Cristo Jesus. Fica em pé. Você podia então cantar essa canção agora, na expectativa de que Cristo voltará gloriosamente do céu, que Cristo voltará poderosamente, Cristo voltará visivelmente, Cristo voltará pessoalmente, Cristo voltará gloriosamente do céu, cheio de poder e grande glória, disse Mateus, disse o próprio Jesus no sermão pregando. Vamos cantar ao Senhor, vamos adorá-lo por sua volta gloriosa.